Uma boa noite a todos, vereadores, as vereadoras, as funcionárias da Câmara, a quem nos assiste pela internet, e dando início à quinta sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio em homenagem e memória ao falecimento do ex-prefeito, senhor José Ruiz, que foi 2 vezes prefeito em nosso município e 2 vezes vereador. Então eu gostaria que nós fizéssemos um minuto de silêncio em memória ao ex-prefeito. Então, gostaria também de justificar a falta do vereador Vanderlei Rissato, na qual também houve o falecimento aí do seu sogro, então justificando aí também a ausência do senhor vereador Vanderlei Rissato. Dando início então à sessão, eu gostaria de ler Provérbios. Lendo a Bíblia Sagrada, gostaria de ler Provérbios, capítulo 17, versículo de 1 a 11. Melhor é o bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede iniquidamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos do que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que em 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Palavra do Senhor. Eu gostaria também de informar aí a quem nos assiste pela internet que estamos com um problema na transmissão da câmera aí de filmagem, então houve uma descarga elétrica e estamos já solucionando aí o problema. Como em ausência do senhor secretário Vanderlei, eu vou fazer a leitura da ata da 4ª sessão ordinária e em seguida da 3ª sessão extraordinária. Ata da 4ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2015.
Aos 16 dias do mês de março de 2015, em horário regimental na sala das sessões da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do vereador Anderson Pontes Jorge, foi realizada a quarta sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva. Foi feita a chamada e notou-se a presença de todos os senhores vereadores e, em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 67 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou do primeiro secretário, o vereador Vanderlei Rissato, a leitura da ata da terceira sessão ordinária, realizada no dia 2 de março de 2015. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente diz que não há indicações escritas a serem lidas. Portanto, deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas indicações verbais. O vereador José Eduardo Santiago, no uso da palavra, indica ao senhor prefeito que providencie a pintura das guias, sarjetas e muretas das ruas e praças de Arealva, Jacuba e Santa Isabel, em decorrência da chegada do aniversário da cidade. Gostaria também que fosse providenciada a colocada de obstáculos, lombadas e faixa de pedestre em frente às escolas, já que as ruas oferecem perigo às crianças que saem das escolas. O vereador James Gomes de Oliveira, no uso da palavra, diz que gostaria que o senhor prefeito atendesse a indicação passada do vereador Carlos, quanto à tomada de providências na rua João Basílio, pois a rua está oferecendo perigos aos motoristas e aos pedestres. Diz que gostaria também que o executivo providenciasse o conserto de uma lombada alta na Avenida Matão, devido a reclamações dos motoristas que passam por ali. O vereador Fábio Alexandre Soares da Silva, no uso da palavra, reforça os pedidos do vereador James, diz que a rua João Basílio realmente tem muito fluxo de carro e as esquinas oferecem pontos cegos, tanto aos motoristas como aos pedestres. Gostaria que realmente fosse estudado a mudança da rua como preferencial. Quanto às lombadas da cidade, elas precisam mesmo ser reformadas, ser do tamanho padrão, para não haver prejuízos aos motoristas. Já quanto às escolas, já pediu antes que fosse mudado o sentido da rua Jacinto Ribeiro de Barros, em frente às escolas, e que fosse providenciado também a colocada de obstáculos nesta rua. Gostaria que o senhor prefeito desse uma atenção especial a esse assunto. A vereadora Maria Aparecida Ortiz Crepaldi, no uso da palavra, diz que está de acordo com os pedidos do vereador James quanto à reforma das lombadas da Avenida Matão, pois já chegou a ela reclamações também. Diz que está de acordo com os pedidos do vereador José Eduardo quanto à colocada de obstáculos e faixa de pedestres em frente às escolas municipais. Aproveita e indica ao senhor prefeito que se faça o conserto das lombadas das lâmpadas queimadas na Praça de Jacuba, em decorrência dos inúmeros pedidos dos moradores do local. Pede também que se faça o corte da grama da praça, que está grande e está proliferando caramujos. O vereador Carlos Alberto de Antônio, no uso da palavra, diz que apoia todas as indicações dos demais vereadores. Diz que nosso município está atrasado em relação a outros municípios vizinhos quanto à criação de secretarias municipais. Diz que nosso município só tem diretoria, que não tem os mesmos poderes. Gostaria que o senhor prefeito criasse no município secretarias municipais, como na educação e na saúde. Por exemplo, diz que no momento que é criados cargos de secretários, quem pode dar o aumento de salário é só a Câmara, e não o prefeito. Diz então que sua indicação é para que o senhor prefeito crie as chamadas secretarias municipais. O vereador José Eduardo agradece ao senhor prefeito pela colocada das caçambas coletoras de lixo na entrada do bairro de Jacuba. O presidente diz então que foram colocadas caçambas de lixo em vários bairros e em vários pontos da cidade, e pede que a população tome consciência e não descarte o lixo nas ruas. Diz também
que as estradas rurais já estão passando por melhorias e que as caixas de saída de água estão sendo limpas. Agradece ao senhor prefeito pelo atendimento dos pedidos dos senhores vereadores. Não havendo manifestações dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e solicitou do primeiro secretário a leitura da mensagem do Executivo de número 46 de 2014 e do projeto de lei de número 67 de 22 de dezembro de 2014, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, e da outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estaria em discussão e deixou a palavra livre. O vereador Vanderlei Rissato, no uso da palavra, diz que esse projeto é muito importante para o nosso município e para os empresários arealvenses. Diz que esta lei já vem dos governos federal e estadual, e ainda assim os municípios estão tendo que se adequar com outras leis posteriores. Diz que não é contra o projeto, mas diz que após sua aprovação ainda será necessário outras leis para sua complementação, já que outras leis estão em vigor. O vereador Carlos diz que os municípios estão obrigados a implantar esta lei, por isto é importante este projeto ser aprovado. Diz que ficou contente que durante sua outra gestão como vereador apresentou indicação da implantação de incubadoras de empresas e ele diz que o projeto contempla as incubadoras. Diz que este projeto é um avanço legislativo e tem que ser dado, sim, apoio aos microempreendedores municipais. O presidente diz que entrou em contato com o SEBRAE. Ele foi explicado que vários municípios já estão se adequando. É um projeto de grande valia e deve sim ser aprovado. Não havendo mais manifestação dos senhores vereadores, o presidente submeteu em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Desta forma, o presidente declarou aprovado em segunda discussão o projeto de lei de número 67 de 22 de dezembro de 2014. Prosseguindo, o primeiro secretário fez a leitura da mensagem de número 16 de 2015 e do projeto de lei de número 20 de 2 de março de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece o percentual mínimo de cargos em comissão do Poder Executivo Municipal de Arealva a serem preenchidos por servidores efetivos. Após lido, o presidente disse que o projeto estaria em discussão e deixou a palavra livre. O vereador Fábio diz que gostaria de saber se, quanto a estes cargos efetivos, se em uma nova administração os mesmos podem ser exonerados. O presidente diz que sim, que é possível. Então o vereador Fábio diz que é importante ter esses servidores efetivos em cargos em comissão, pois os mesmos já conhecem a rotina de trabalho e acaba assim com as promessas políticas de emprego. Não havendo mais manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente submeteu em votação, sendo o mesmo aprovado por todos os senhores vereadores. Desta forma, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 20 de 2 de março de 2015. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. O vereador José Eduardo dá os parabéns ao vereador Carlos pelo seu aniversário. O presidente diz que o balancete do mês de fevereiro já está disponível para consulta na Secretaria da Câmara. Não havendo mais manifestações por parte dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará dia 2 de abril de 2015, e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 16 de março de 2015. Eu gostaria de pôr a ata em votação. Julineide. Rony. Aprovado. Maria. Aprovado. Carlos. Aprovado. José Eduardo. Fábio. Aprovado. James. Declaro aprovada a ata da quarta sessão ordinária.
Agora eu vou ler a ata da terceira sessão extraordinária da 16ª legislatura. Aos 30 dias do mês de março de 2015, em horário regimental na sala das sessões da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do vereador Anderson Pontes Jorge, foi realizada a terceira sessão extraordinária da 16ª legislatura. Foi feita a chamada e anotou-se a ausência do primeiro secretário, vereador Vanderlei Rissato, e a presença dos demais senhores vereadores. E em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo de número 20 da Bíblia Sagrada e deu início aos trabalhos da ordem do dia, e fez a leitura da mensagem de número 17 de 2015 e do projeto de lei de número 21 de 24 de março de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dá nova redação aos artigos 3º a 13º da Lei Municipal número 1295, de 16 de outubro de 2001, em especial para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. O presidente diz então que enviou juntamente com este projeto a lei municipal, quer virá a ser alterada. Diz que não haverá problemas para este projeto ser aprovado, já que é uma lei de âmbito nacional, e finaliza dizendo que este é um bom projeto de lei. O vereador Carlos Alberto de Antônio, no uso da palavra, diz que este projeto não tem muito o que ser discutido, pois é uma lei de abrangência nacional e que tem em um de seus artigos data unificada para a votação dos membros do Conselho Tutelar. Diz achar um projeto importante, pois agora é a população que vai escolher os representantes municipais do Conselho. Diz também que o projeto traz a opção do voto facultativo e ele diz que deveria ser assim também para a votação dos cargos eletivos. Diz que este projeto é um avanço legislativo e que é muito importante. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 21 de 24 de março de 2015. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a ordem do dia e agradeceu a presença de todos os vereadores e dos presentes no plenário. Enviou-os para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de abril de 2015 e declarou encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, 30 de março de 2015. Eu gostaria de pôr a ata da terceira sessão extraordinária em votação. James. Aprovado. Fábio. Aprovado. José Eduardo. Aprovado. Carlos. Aprovado. Maria. Aprovado. Rony. Aprovado. Julineide. Declaro aprovada a ata da sessão extraordinária. Eu gostaria de deixar a palavra livre aos vereadores fazerem as suas indicações verbais. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente, aos internautas que nos acompanham. Eu quero aqui deixar meus sentimentos, profundos sentimentos às famílias, né? Ao nosso vereador Vanderlei Rissato, que perdeu seu sogro, à família Ruiz, que perdeu também nesse dia de hoje o senhor José Ruiz, que é antigo prefeito de nossa cidade. Quero dizer que deixar as condolências e que Deus venha confortar o coração de todos. E quero também aqui parabenizar aos 2 policiais que esteve hoje trabalhando numa ação de grande esperteza, né? Nosso policial conhecido como Ney, o Israel, percebeu até então
pessoas suspeitas em nosso município, próximo à rodoviária, próximo ali à lotérica, né, a JLT do Jair Lenharo ali, onde estavam prontos para efetuar um assalto, foram abordados, né, pelo esse policial nosso aí. Hoje estavam 2, né, trabalhando, no caso só um, realmente diariamente acaba trabalhando um policial sozinho, onde não tem como agir. Mas hoje, por sorte, tinham 2 policiais, o Israel e, se eu não me engano, acho que é Luiz Fernando o nome do outro policial. Quero deixar aqui os parabéns pela ação que tiveram hoje. Conseguiram prender 3 suspeitos, um fugiu, né, deixando o seu veículo lá em cima, um veículo que foi furtado na cidade de Marília hoje cedo. Vieram para cá especialmente para fazer esse assalto, mas foi impedido por nossos policiais aqui da nossa cidade. O motorista deu fuga com o carro roubado, acabou abandonando lá em cima do São Pedro. Foi perseguido, conseguiu escapar, mas a arma que estava com esse bandido foi apreendida também. E uma pena, eu tive também conversando, subi até no local onde o carro que foi furtado, que foi usado nessa tentativa de assalto frustrada, ele esteve das 10 horas da manhã, era quase 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, eu fui até lá, e lá estavam 2, 3, 4 policiais até que vieram a mais, e 2 policiais nossos, que havia feito a apreensão, tiveram que ficar lá, guardando esse veículo, por falta de a gente ter um guincho aqui na nossa cidade, né? Vamos pedir para o nosso prefeito ver se consegue colocar um guincho em nossa cidade, né? Até então há muitos problemas de documentação vencida em veículos aqui na nossa cidade, irregularidade, né? Carta, licenciamento, e eu creio que se nós tivermos, né, um guincho aqui, onde vai dar esse suporte aos nossos policiais no momento de uma abordagem, numa documentação errada de um veículo, né, até dos nossos munícipes aqui, poder conduzir esse carro até um pátio, né, para que assim seja cumprida a lei, uma lei nacional, onde veículos que estiverem com documentação ilegal, motoristas também com seu documento, habilitação vencida também, seja apreendido o veículo. Hoje a nossa cidade, né, nossos policiais não têm essa ação, não conseguem trabalhar porque nós não temos um guincho para que possa ser levado esse veículo até o pátio da delegacia, ou que futuramente tenha um pátio apropriado para colocar. Então foi uma pena, eles conseguiram prender 3 ladrões, eles poderiam ter feito uma busca maior, né, se conseguia prender esse 4º elemento, só que pelo motivo de ter que ficar guardando o veículo que foi furtado em Marília, ficaram lá cerca de 6, 7 horas lá ao lado do veículo por falta de um guincho em nossa cidade. E eu quero deixar aqui meus parabéns a eles, tá? Foram homens de coragem em enfrentar esses ladrões. E é isso aí. Eu agradeço, muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite aos nossos funcionários da Câmara Municipal. Boa noite aos internautas que nos acompanham através do site oficial. Essa ação da polícia, nós temos sim que parabenizar o Israel e o outro parceiro que estão com ele. E realmente falta o guincho, só que a questão do veículo aí, deles ficarem lá, é preservação do local, porque foi produto de furto ou roubo em outro local e a polícia técnica tem que comparecer ao local. Então esse é o motivo, e de uma forma ou de outra teria que esperar, eles não poderiam tirar o carro do local. Mas parabéns aí aos policiais, e na verdade foi uma ação frustrada dos meliantes, vamos colocar assim. Eu vou solicitar aqui a indicação verbal. Jardim Planalto e Jardim Esplanada. Ambos locais ali
deteriorado o asfalto, né? Aqui já teve indicação, acho que foi o Duzão que fez ali do Tietê, do aço do Tietê, se não me falha a memória, foi falado aí pelo vereador Rony, e agora nós vamos falar do Jardim Esplanada e do Jardim Planalto também com sérios problemas no asfalto. Então vamos aguardar aí, a gente solicita ao prefeito a medida que seja tomada, se possível, para que o local seja consertado. Tá? As entradas ali que dão acesso, as vias que dão acesso a esse loteamento, é uma buraqueira só que não se consegue passar, mas eu creio que a gente vai conseguir, se Deus quiser, solucionar esse problema. Tá? Essa é a minha indicação para hoje. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, os funcionários da Câmara, aos internautas que estão nos assistindo. Primeiramente, eu deixar meus sentimentos à família do seu Atílio e também à família do seu José Ruiz, que foi prefeito, no qual para Jacoba também, no distrito de Jacoba, ele foi um excelente prefeito, no qual ele naquela época ele forneceu, nos ajudou com a iluminação e com a energia elétrica lá, que não tínhamos naquele tempo, e também com a água, que a Sabesp veio através dele. Inclusive, agradeço também ao meu pai, que doou um terreno, onde foi colocado a Sabesp e feita através do seu José Ruiz, e também a Praça de Jacoba, aquelas árvores lindas, aquela sombra que nós temos lá, que também foi feita por ele. Então, eu deixo meus agradecimentos à família e meus sentimentos, né, a todos eles. E também eu quero uma indicação, mais uma vez eu venho aqui respeitosamente pedindo nessa casa aqui, e também aos vereadores aqui que a gente precisa ter mais um pulso, talvez, ou mais firme, ou pedir mais, porque o pessoal ali da Aparecidinha, gente, olha, sinceramente, se eles falam em decepção, porque as estradas de lá estão horríveis, diz que não tem como passar, está mesmo assim, em frente à igreja, está de calamidade ali nas ruas. Ainda hoje, eu vou até citar o nome, que ele disse que podia citar o nome dele aqui, do senhor João Medeiros. No sítio dele existe lá umas poças d'água, no qual dificilmente consegue para passar. Há um mata-burro lá que já fazem quase 3 anos que não quebrado e que não foi arrumado até hoje. E também tem umas árvores que elas estão se encontrando, um matagal, a qual não estão conseguindo mais passar por ali. Então, isso eu não quero criticar ninguém, mas eu quero ajuda, porque isso daí, aonde eu ando, eles pedem para mim. Se eles encontrarem qualquer um de vocês aqui, vereadores, vão falar também. Então, muitos não entendem que a gente pede, isso daí não depende só de nós, né? Não é verdade? Não depende só de nós, depende também talvez do fiscal também, dar mais uma olhada, né? Ou do prefeito. Não que eu estou criticando, mas no momento eles falam em decepção com nós. E que a gente todo mundo foi na casa, todo mundo pediu, e eles têm todo o direito de chegar na gente e pedir para a gente vai ver se a gente dá uma força. Então, a força que eu posso dar é chegar aqui e pedir, como vocês, todos nós vereadores, fizemos isso aqui. E todos nós pedimos, então agora a gente espera isso deles. E tudo que a gente pede aqui, que a gente fosse mais atendido, com mais carinho, com mais atenção, porque ali eles precisam passar pelas estradas. E as estradas Aparecidinha, hoje eu falo delas, porque está mesmo precisando de um carinho maior com eles lá. Como eles dizem, daqui uns tempos vocês vão voltar lá. Ela falou para mim, vocês vão voltar lá. Vocês vão voltar a pedir voto. Daí vocês vão ouvir o voto que eu vou dar, a resposta que eu vou dar para vocês. Aonde vai ser o voto que eu vou dar para vocês. Então, coisas que a gente não tem, não depende só da gente. Então, aqui, vocês me desculpem até se eu alterei um pouco, mas é que a gente fica um pouco chateada com o que está acontecendo. Obrigada a todos.
O senhor Eduardo sabe, né, vereador, quanto que a gente está passando lá em Jacuba também com tudo isso aí. Obrigada, gente, tá? Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, os funcionários da Câmara. Eu quero deixar aqui também meu sentimento à família do senhor Nenê Ruiz, que tanto fez por Jacuba, por Arealva, né? Os mandatos que ele foi prefeito, como vereador também, uma pessoa muito boa. Do sogro do Vanderlei Sato, também nosso amigo, companheiro de Câmara aqui. E também quero reforçar o pedido da vereadora Maria, que essa reclamação da Aparecidinha faz mais ou menos 6 meses que o povo reclamando da estrada. Até o Kleber, o filho da quase tombou o caminhão, que a estrada estava ruim, né mesmo, e continua ruim. E hoje o Nanico também, lá, o Luiz, filho do Sérgio da Laranja, ele sempre nos ajudou em campanha política e em tudo. Ele falou, Dô, tô chegando na conclusão que não tem mais como, de moto eu não estou conseguindo passar mais. Então eu quero reforçar aí, ó, o pedido da vereadora Maria, que a coisa não está fácil lá não. Obrigado. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários da Câmara Municipal. Reforçando também o pedido do Duzão, da Maria, do vereador James também, das estradas que ele frequenta muito. Hoje eu também estou andando bastante. Não é só lá não, a gente tem que pegar no pé que a coisa está feia geral. Está sério de calamidade mesmo. Tem que pegar firme geral. E máquina a gente tem que apertar um pouquinho fiscal para botar o povo para trabalhar. Não havendo aí, então, mais indicações verbais aos senhores vereadores, eu gostaria de passar o trabalho para a ordem do dia, na qual eu gostaria de ler, em primeiro lugar, o decreto que hoje foi feito ao luto em falecimento do senhor José Ruiz. Decreto Legislativo de número 2, de 6 de abril de 2015, dispõe sobre luto oficial. Anderson Pontes Jorge, presidente da Câmara Municipal de Arealva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Fica decretado luto oficial na Câmara Municipal de Arealva no dia 6 de abril, em decorrência do falecimento do senhor José Ruiz, prefeito municipal da cidade de Arealva, na 4ª legislatura, 1961 e 1965, e na 7ª legislatura, 1973 a 1977, e também vereador na 2ª legislatura, 1953 a 1957, e na 5ª legislatura, 1965 a 1969. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arealva, 6 de abril de 2015. Anderson Pontes Jorge, presidente da Câmara. Então, esse aqui foi feito um decreto aí a luto ou falecimento do senhor José Ruiz. Vamos passar para o projeto de lei, no qual já mencionei a vocês, liguei. É um projeto que traz benefício a reforma e construção do Arealva Futebol Clube, mediando aí um convênio de R$500 mil e o prefeito dando uma contrapartida de R$165 mil com recursos próprios. Eu vou colocar o projeto em votação, que é um projeto que está precisando aí. Então eu vou fazer a leitura. Mensagem do Executivo de número 18 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, encaminha a apreciação da Colenda Câmara o projeto de lei de número 22, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento para atender o convênio de implantação e modernização de infraestrutura esportiva, firmado com o Ministério do Esporte, celebrado entre os Ministérios do Esporte e Município de Arealva. Esclareço mais que será incluída no orçamento a funcional programática 27.812.0285 1010.0000,
Reforma, construção e ampliação do Arealva Futebol Clube e elementos de despesa. Diante do exposto, solicito a esta egrégia Câmara apreciação e votação do projeto de lei para que possamos dar início ao processo licitatório. Sem mais, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Anderson Pontes Jorge, digníssimo Presidente da Câmara. Projeto de lei de número 22, de 6 de abril de 2015, dispõe sobre a abertura de créditos especiais destinados a atender o convênio Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva firmado com o Ministério do Esporte. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento do município de Arealva, com recursos vinculados no valor de R$ 500 mil, por excesso de arrecadação e contrapartida do município de Arealva no valor de R$ 165,269,33. Para suplementar na atividade 27.812.0285.1010.0000 e incluir elementos de despesa na forma abaixo especificada. 02 Executivo, 020305 Divisão de Cultura, 27 Desporto e Lazer, 27.812 Desporto Comunitário, 27.812.0285 Atividades Recreativas, 27.812.0285.1010.0000 Reforma, construção e ampliação do Arealva Futebol Clube. 4.490.51.00 Obras e instalações, recursos próprios, R$ 165.269,33. 4.490.51.00 Obra e instalações, recursos de convênio, R$ 500 mil, num total de R$ 665.269,33. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito adicional especial, definido no artigo anterior, será utilizado os recursos provenientes de excesso de arrecadação do convênio número 786.208 de 2013 e contrapartida do município de Arealva. Parágrafo 1º. Corresponde ao convênio 786.208 de 2013 o valor de R$ 500 mil. Parágrafo 2º. Corresponde ao município de Arealva o valor de R$ 165.269,33 como contrapartida a serem suplementados por redução parcial da ficha 31. Artigo 3º. Caso se faça necessário a devolução de valores não utilizados e os auferidos com a implicação financeira em atendimento aos termos do convênio, fica igualmente autorizada a abertura de crédito adicional especial respectivo nos termos do caput do artigo 1º. Artigo 4º. Caso o ingresso dos recursos ou autorização de início das obras ou aquisições por parte do órgão concedente não se dê no ano de 2015, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir nos exercícios subsequentes os créditos adicionais ora autorizados, situação em que a classificação institucional, órgão, unidade, bem como o projeto ou atividade, serão adaptados à lei orçamentária então vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Arealva, 6 de abril de 2015, Paulo Padanowski Pereira, Prefeito Municipal. Gostaria de deixar o projeto em discussão. Se algum vereador quiser dar a palavra, está à vontade a falar. Coloco o
projeto em votação, então, sabendo que o projeto é de grande valia ao município, onde será feita a reforma do Arealva Futebol Clube. Julineide. Rony. Maria. Carlos. José Eduardo. Fábio. James. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 22. Eu gostaria de deixar a palavra livre, se alguém se quiserem fazer as considerações finais, pode ser feita aí. Eu quero deixar registrado nos anais da casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Atílio Baio, sogro do nosso amigo vereador Vanderlei Rissato. E deixar também registrado o voto de pesar pelo passamento do senhor José Ruiz, carinhosamente conhecido aí como seu Nenê Ruiz. O seu Nenê Ruiz, ele foi um exemplo na época dele, e aqui foi citado algumas obras já que foi do tempo, que trouxe melhorias para o nosso município. E uma das que eu me recordo também, da época que ele foi prefeito, foi a construção da praia artificial. Foi uma obra dele na época, e meu pai trabalhava na prefeitura e ele puxava muita terra. Eu era criancinha e eu acompanhei aquilo lá. Então, entre tantas outras, e que Deus conforte aí o coração de todos os familiares, tanto do seu Atílio Baio, como do seu José Ruiz. Eu agradeço a oportunidade. Sem mais manifestações, eu agradeço a presença de todos os senhores vereadores e convido-os para a próxima sessão no dia 15 de abril e declaro encerrada a presente sessão.